Vamos falar do Leão, imagem do treino, meu querido Onete Neto, por gentileza, porque esse jogo contra a Chape é crucial para chegar aos 18 pontos na Copa do Mundo. Porque restam Chape, Atlético Paranaense e São Paulo só, né? Só 3 jogos. Isto. Só 3 jogos. E o Remo tem condição de ganhar da Chape e do Atlético. E, cara, é obrigatório ganhar da Chape? É. Meu amigo, se não, como diz Thiago Neves, se não ganhar da Chapecoense... Pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, o Remo é favorito no jogo? Não. Não? Não. Se não for contra a Chape, vai ser contra quem? Lá não é. Se fosse aqui, em Belém era. Remo... Porque entra muito na conta também o que a Chape fez ontem, né? Também. Não, e a Chape, ela teve uma sequência de derrotas grande, mas ela tinha empatado, se não me engano, com o Mirassol recentemente e teve essa vitória de ontem. Então aquela sequência terrível da Chape quando ela estava no auge da crise, ela está tentando começar a sair agora. E ontem fez uma partida contra o Botafogo que o resultado surpreendeu todo mundo. E o Fábio Matias, né, treinador da Chapecoense, ele que assumiu depois do Dalpozo, ele deu uma ajustada ali na defesa da Chape, né? Que era um grande problema no início do campeonato. Então, é uma Chape que o resultado de ontem muda completamente, claro, o que a gente vai falar, porque se ela tivesse perdido ontem, era o normal. Mas o fato do jogo ser fora de Belém, eu acredito que pesa um pouquinho, porque a Arena Condá, quando está inflamada, a gente sabe que tem um certo peso. É claro que não é um peso de um Mangueirão com 40 mil pessoas, mas tem um peso que a Chapecoense tem lá. É o estádio acanhado ali, galera fica próxima. Sim. E eu tô curioso mais uma vez pro Remo nesse campo sintético, né? Pra ver como é que vai estar. Tanto que pintou a dúvida, acho que foi o Michel que falou, que não usaria o Bueno porque é sintético. Não lembro, teve verdade, alguém de nós Michel? Que falou que não ia usar o Bueno nesse jogo agora porque é sintético. Quem? Um de nós falou que Eu não fui. usaria o Bueno nesse jogo agora porque por causa do gramado. Foi o Rodolfo. Foi o Rodolfo, né? Foi o Rodolfo. Mas é o que ele pensa ou é informação? Não, o que ele pensa. Porque ele tá voltando de lesão. E o Remo no sintético lá contra o Botafogo, ele tem um momento muito ruim no jogo e no finalzinho ele consegue uma vitória. Mas favorito não é, mas é obrigação do Remo ganhar. O Remo tem que ganhar, e porque a Chape é o tipo de adversário que o Remo tem que fazer 6 pontos. Já perdeu 3 contra o Vitória, que era para ter vencido o Vitória, ou conquistado um ponto lá. E aí tem a Chape, que o Remo tem que fazer obrigatoriamente esses 6 pontos. Tanto que ontem a gente até falou aqui que é praticamente um mata-mata, que esse jogo de domingo. Porque é um resultado que pode influenciar em muito o campeonato do vencedor e também do perdedor. A gente tem a tabela aí, Mataus, da Série A ou não? Que não. Não, mas eu passo aqui pra gente porque é aquele famoso jogo de 6 pontos, né? Remo em 19º com 12 e a Chape em 20º com 9 pontos. Se o Remo vencer, vai a 15 e abre 6 de vantagem pra Chape e ainda dá uma colada no Grêmio. E pode até passar o Mirassol também, se o Mirassol tropeçar e joga contra o Galo fora. O Grêmio joga contra o Bahia. Lá na Bahia, pode ser que Chape dê tem um aí jogo bom a pro menos Remo, ainda? tá? Como é a Chape? A Chape tem um jogo a menos ainda? Tem um jogo a menos ainda. Mirassol também, tá? E, epá, como nada é fácil pro Remo, a Chape conseguiu vencer o Botafogo e vai chegar animada pro jogo. Né? Impressionante, cara. Impressionante como tudo é mais difícil pro Remo. Mas é isso, cara. Tem que ir. O Remo ia. Amigo, você quer facilidade, fica na Série B. Mas é que tá. O Remo teve, teve um dia de descanso aí. O Remo ia embalado pro jogo e a Chape provavelmente com uma eliminação lá embaixo. Enfim, tudo favorável ao Remo, né? Sim. E agora não. Mas também o Remo só presta assim também, né? Então. Olha, o Remo no sintético, vocês estavam falando disso, né? Não perdeu no passado. Empatou com o Atlético Paranaense na Série... perdeu para o Atlético lá? De virada. Adailton faz um gol. É verdade, né? Mas empata com a Chape no finalzinho, aquele gol lá do Luan Martins, ano passado. E esse ano já ganhou do Botafogo. Sim, no tapetinho. Mas eu digo em questão principalmente do momento da Chape lá. Porque se a Chape tivesse perdido, acho que o Remo poderia ser considerado o favorito. Mas eu acho que é um jogo possível. É um jogo possível. Se o Remo ganhar não é zebra, por exemplo. Se o Remo ganhar é um resultado normal. Se acontecer lá em Chapecó. Afinal de Todo resultado é possível. Não, mas nesse caso, por exemplo... Não é zebra nada. Nem a Chape vencer,
nem Sim. o Remo vencer, nem... Sim, sim. E é por isso que eu digo que nesse jogo especificamente não é... E o Remo nem precisa ser o favor, até porque ele não era contra o Botafogo, ele não era contra o Bahia. Até aqui melhor, em né? Belém. É, até melhor. Então, talvez seja até melhor para o Remo não ter esse peso. Mas é obrigação, cara. Acho que é obrigação. E como o Abner falou, né? Se o Remo empatar lá, também não é um resultado, meu Deus, um desastre. Desde que o Remo faça seu objetivo dentro de casa. Mas para mim, como o Remo chega com esse bom momento, se a gente for falar agora que o Remo tem, e a gente até diz, eu vou até usar uma outra palavra, o Remo, ele dá a esperança de que se ele conquistar 9 pontos nesses próximos 9 a disputar, não seria nenhum absurdo. Cara, é possível. É possível. Talvez mês passado a gente não tivesse essa esperança, mas hoje porque é o a gente tem. seguinte, cara, Chapecoense, jogo vencível, o Atlético Paranaense tá bem no Obrigação. Campeonato Brasileiro? Tá bem, o Atlético tá bem. Então, Mas- é o melhor dentre os próximos 3, Mas inclusive. o jogo é em Belém, o que pode mudar um pouco a característica da partida a favor do Remo. E o São Paulo também em Belém, ainda mais com essa mudança para o Mangueirão, melhor ainda. E é um São Paulo que acabou de demitir treinador. Entendeu? Vai Não estar sabe que São Paulo vai vir. Talvez Pois seja é. o problema. Esse é o ponto. Mas, por exemplo, hoje, São Paulo está em crise e dependendo do cara que chegar, pode ser que não mostre ainda uma reação muito grande. Então tem boas probabilidades aí pro Remo, tá? Michel, deixa eu passar uma questão aqui para você. Porque o Remo, o resto do time, né? A gente já sabe. A dúvida, acredito que tá justamente na posição do Zé Ricardo. Acredito que o Condé pode colocar um time um pouquinho mais ofensivo. Isso significa a volta do Vitor Bueno ou do David Braga. Quem é que você colocaria? Ou o Pico, na sua opinião, seria uma melhor opção? Não, o Vitor Bueno. O Vitor Bueno, pra mim, tem que entrar nesse time aí. E quis o destino que depois de tanto tempo sem o Vitor Bueno, o Zé Ricardo ficasse logo fora e não deixasse nem a dúvida pro Léo Condé. Vai ser natural, né? Então ele não vai ter a dor de cabeça de tirar o cara. de tirar o cara ou não tirar e depois ficar arrependido. Ele vai ser obrigado a fazer isso e aí não tem o que fazer. Botar o Vitor Bueno lá no lugar do Zé Ricardo e tentar fazer com que esse sistema defensivo funcione da melhor forma possível. Que bom que é a Chape, porque é um adversário tecnicamente mais compatível com o Remo. Acho que o Remo, já falei isso algumas vezes, acho que o Remo tem até um time melhor que a Chape em termos de qualidade e em termos de time também. Eu acho que o time do Remo é melhor do que o time da Chape. E que bom que é um adversário ali praticamente do mesmo nível e que vai poder dar ao Remo a possibilidade de testar o Condé foi perguntado na coletiva sobre a questão do sistema defensivo de soltar o time um pouco mais. Esqueci o nome dele, acho que é Israel, faz boas perguntas, inclusive. Ele é muito bom para fazer análise, enfim. E aí ele fala sempre em gatilhos. Não, Nicolas de Pádua. Nicolas, isso, exatamente. Muito bom, Nicolas. Eu confundi. Mas, enfim. E ele perguntou se o desafio do Condé agora é soltar esse time, né? A partir de agora, né? Que ele já encontrou uma forma de jogar. E o Condé disse que vai depender do adversário. Eu acho que a Chape dá essa possibilidade da gente ver o Remo jogando mais um pouco, saindo um pouco mais e justamente no jogo que o Vitor Bueno vai ter uma condição física melhor. Claramente a gente viu um Vitor Bueno fora de ritmo de jogo. Sim. Claramente. Não entrou e não fez nada, né? Bora ser sincero. Se o Vitor, se a estreia do Vitor com a camisa do Remo fosse nesse jogo contra o Bahia, mais um que veio enganar. a gente ia falar que era mais um que, se a gente não soubesse o que ele já entregou, o cara chegar aqui e falar esse aí que é o 10 do Remo, a gente ia falar, pelo amor de Deus. Isso aí que é o ex-São Paulo. Exatamente. Mas isso é ritmo de jogo, é confiança, é natural e logicamente que com o tempo ele vai voltar à forma física e à forma técnica dele. Eu só tenho um receio do Remo nesse jogo contra a Chape. Contra o Botafogo, o Remo travou muito bem o meio de campo. Contra o Palmeiras, o Remo trava muito bem o meio de campo. Contra o Bahia, em todos os jogos, o Remo travou muito bem o meio de campo. Jogar pelo meio não é uma coisa fundamental do jogo da Chape.
A Chape tem um jogo muito mais pelos lados. O Fábio Matias, ele usa um sistema com 3 zagueiros, ele tem o Enio na ponta direita, o Marcinho na ponta esquerda, e de vez em quando eles trocam essa posição, e o Bolacier, né, fez até gol agora, até podemos dizer, pode voltar a ter um bom momento na Chape. E ele tem laterais também, na esquerda, o Bruno Pacheco, que eu não sei como é que vai estar, que ele saiu nesse último jogo, e foi o Everton que jogou ontem, se eu não me engano, na direita. Então a Chape, ela tem um jogo pelas laterais muito forte, só que tem uma curiosidade, é um jogo muito forte, só que baseado nos pontas, porque em vários momentos os pontas da Chape, eles quase que atacam sozinho pelos lados, só que é um time que o Fábio Matias está tentando também se encontrar. Então em um jogo dentro de casa, se a Chape mantém essa estrutura com 3 zagueiros e libera muitos lados, pode acontecer, se o Remo não estiver bem preparado para isso, o que aconteceu que a gente viu aqui em Belém contra o Bahia. Quando o Bahia força o jogo pelos lados, sabendo, olha, eu não quero nem jogar mais por dentro, eu vou jogar pelos lados, o Remo sofre, e não é com cruzamentos por cima, é com cruzamentos por baixo. Se a gente reparar muito bem, quando o Bahia joga com a bola rolando, é cruzamento rasteiro que o Bahia joga aqui em Belém. E a Chape tem isso muito forte também, esse cruzamento rápido e rasteiro, porque sabe que se jogar por cima, normalmente o Chamba e o Marlon vão se dar muito bem. Então esse é o meu único receio. Como o Remo vai defender as laterais? Porque o Remo, ele joga para deixar o adversário jogar pelas laterais, mas de vez em quando acaba sofrendo demais com esse tipo de jogo. Então, esse é o único receio de como a Chape pode incomodar o jogo do Remo. A gente tocou nesse assunto ontem, foi perguntado sobre isso pelo próprio, acho que pelo Nicolas, se eu não me engano, sobre a questão das laterais, né? E, aliás, não, minto. O Rogério falou sobre isso, né, sobre atacar o espaço. O Rogério Ceni falou sobre isso, sobre a estratégia de atacar pelos lados. O Remo sofreu muito nesse jogo pelos lados, sofreu contra o Bragantino pelos lados, e no jogo de ida da Copa do Brasil contra o Bahia começa amassando o Remo pelos lados. Depois ele naturalmente vai pelo meio, né, e que é o padrão de jogo do Bahia, jogar ali com Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro, né? E aí o Remo conseguiu neutralizar com mais facilidade, vamos dizer assim, do que pelos lados. Então, pelos lados, o Remo tem muita dificuldade. E o jogo da Chape é pelos lados. O Marcinho é muito forte. Golaço ontem, né, inclusive. Ele vem fazendo golaços atrás de golaços. Não sei se é o Enio ou é o Ítalo, mas são 2 bons jogadores, o Enio e o Ítalo. São muito bons jogadores também. O Enio é titular lá na direita. O Enio é titular na direita. O Ítalo também, eu acho que o Ítalo fez o gol. Entra algumas vezes. O jogo de ida, ele fica revezando às vezes com o Marcinho, quem é o titular. Muito bom. O Bolacier, um centroavante que ainda não encaixou, mas é bom jogador. Não é um time... O Garcês está por lá, né? Garcês está lá, está no banco. Foi titular contra o Mirassol. Ele foi titular já contra o Botafogo também. Ele perdeu um gol feito, né? Contra o Botafogo. Mas foi contra o Botafogo na ida. ainda não emplacou na Série A, vamos dizer assim, até porque ele está disputando posição com o Marcinho, e o Marcinho é referência desse time, dos jogadores mais antigos. Marcinho e nos últimos jogos ele disputou com o Bolacier, ele entrou de centroavante. Pois é, às vezes ele entra de centroavante. Botafogo na ida contra o Fluminense. O Marcinho, para quem não lembra, o Marcinho jogou no Remo, tá? Sim. Na época do Eduardo Ramos, o Marcinho era o terceiro homem de meio de campo aqui. A galera lembra que ele vai pro São Paulo, né? Daqui ele vai pro São Bernardo, de São Bernardo ele vai pro São Paulo, né? E já foi campeão da Sul-Americana, enfim. E hoje está lá na Chapecoense, acho que é a 3ª ou 4ª temporada do Marcinho. É o artilheiro do time na temporada, né? Joga pelo lado esquerdo, então tem que ter atenção com esse jogador. Vamos ouvir o Chamba antes da partida. A gente estava até tocando inclusive no nome dele, porque ao mesmo tempo que a Chape ganha um pouco de confiança depois dessa partida contra o Botafogo, o Remo já tem uma confiança desenvolvida há pelo menos aí uns 3, 4 jogos, né? Vamos ouvir aí o zagueiro camaronês. Pode jogar com todas as equipes aqui. Mais importante é ficar no Série A, né? Todo fazer trabalho. Cada jogo focado, cada jogo com confiança para conquistar a vitória. Acho que outro time, que seja Palmeiras, Botafogo, Flamengo, todo jogo para nós são tudo igual, são muito importantes. Vamos ver no próximo jogo.
seja no casa ou fora, tem que fazer o trabalho. Acho que agora a equipe está crescendo, está um pouco melhor, com confiança, e vamos junto até o fim. Meus amigos, temos aí o Chamba, que gostou da comida paraense, inclusive, Michão. Não sei se você viu ele comendo açaí, peixe. Foi o Remo, né, que fez um também, material bem legal, né? também Parabéns foi bem aí. Remo, aliás, o Remo fez uma provocação ao Bahia, né? Comendo acarajé, o Leão lá, comendo acarajé, bem legal. E que semana pro torcedor do Bahia, hein? Perdendo pela terceira vez pro Remo, eliminado da Copa do Brasil e da Vitória eliminar o Flamengo. E aí a parte de comunicação do Remo dando show, né? Um show nesse sentido. Acho muito legal os vídeos que o Remo produz. Quando produz muito bem. E essa dúvida do Vitor Bueno é a única, né? Se ele acho que não tem entra em dúvida, campo ou cara. não. De resto, o Remo é o mesmo time que vem entrando em campo nos últimos jogos. Acho que não tem vai dúvida. manter a base. Acho que não tem dúvida. Ele vai trocar ali o Zé pelo Vitor e vai ver como é que o time vai responder, né? E aí a gente vai ter algumas respostas também que o Matheus trouxe aí sobre essa questão. Será que Zé Wellison e Patrick vão dar conta de proteger a defesa com o Vitor Bueno ali mais à frente? Claramente eles vão ter que dar uma segurada, né? Não É, avançar tanto e deixar o Vitor Bueno. A gente vai ter que dar uma olhada no papel tático do Pikachu, né? Com o Vitor Bueno em campo, o que o Jajá vai ter que entregar com o Vitor Bueno defensivamente, né? Com o Vitor Bueno em campo. Então, todas essas análises a gente vai poder fazer nesse jogo. E é o que eu disse, né? Que bom que é contra um adversário do mesmo nível, né? Que está brigando ali pela mesma coisa, porque se torna um jogo mais de igual para igual. E acredito que vai ser um bom teste para o Condé ter algumas respostas. Verdade. Palpite para você, Michel Anderson, Chape e Remo. Cara, se o Remo quer pensar em ficar na Série A do Campeonato Brasileiro, ele tem que vencer a Chape. Agora, a Chape também, se quer pensar em ficar na Série A do Campeonato Brasileiro, ela tem que vencer o Remo, né? Então, não vai ser um jogo fácil. Mas vou torcer para um 2-1 Remo, vai. Cara, eu acho que vai ser um jogo bastante movimentado. Vai ser pique Remo e Bahia. Esse aí. Que essa Chape gosta de jogar no contra-ataque, tem velocidade. Acredito que o Remo também vai tentar se impor em determinado momento da partida. E aí, quando abrir a trocação, vai ser uma loucura. Acho que vai ser um jogo cheio de gols, cara. Vai ser 3-2 pro Remo, tá? Vai ser um jogo que... Quero ver quem é que vai dar a bola para quem. Que os dois gostam de jogar assim. Né? Bora ver como é que vai ser a postura das equipes.